Agora foi. Alegria estar aqui, viu, com todos vocês. A Noeli está aqui também, Noeli Cibele, lá do Paraná. Gosto muito dela. Muito bom, Muita muito gente bom. querida aqui, muita gente querida aqui. Estou Bom, vendo. deixa eu fazer uma apresentação breve aqui do nosso encontro Sim, e poder isso é bom. apresentar você também, porque hoje é dia que a gente está retomando a live. Tem algum tempinho, tem um Tá. tempinho aí, deu quase uma semana, nunca tinha acontecido isso, da gente ficar sem o nosso encontro por aqui. E eu estava falando um pouquinho antes de você chegar, estava falando que eu estava morrendo de saudade do pessoal. E como eu estou com saudade, mas também estou com muita vontade de aprender, que é algo que é uma coisa que acontece sempre nos papos que Sim. acontecem aqui, com gente tão especial como você, eu não resisti e a gente mandou bala aqui. E eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Hoje é live de aprendizado. A live de hoje é da nossa série Ícones da Esperança e a gente vai falar de Viktor Frankl, um médico, psiquiatra, que foi contemporâneo do Freud e que viveu as crueldades impostas aos judeus no campo de concentração de Auschwitz, na Sim, Polônia. A primeira esposa dele morreu no campo de concentração sim, nazista, assim também como os pais dele. Ele dizia que a fé em Deus o ajudou a suportar tanta dor. E ele usa essa experiência trágica para trabalho terapêutico e acabou se tornando conhecido como teórico central da logoterapia. E para contar para a gente mais sobre a vida, o legado desse ícone da esperança, Viktor Frankl, a gente convidou a Marina Lemos Silveira Freitas, mais conhecida como Marina Lemos, que é médica, mestre e doutor em medicina, especialista em logoterapia e análise existencial, educadora, escritora, fundadora do Colégio Viktor Frankl. Boa noite, Marina. Obrigado por aceitar o convite da gente. Alegria imensa poder bater esse papo com você aqui, viu? sim, eu que agradeço. Mas tem uma coisa na minha história de vida que eu acho mais importante que tudo isso, Carlos. Eu sou casada há 34 anos, nós temos 3 filhos, sabe? Eu acho que toda a busca de sentido, tudo o que me levou ao Viktor Frankl, na verdade, foi um anseio de mãe. Eu acho que é interessante até contar essa história. Eu ia até te Eu fiz perguntar medicina. isso. Agora você me deixou até curioso. E aí, como eu ia Pois entrar é, no papo, mas assim, aí ficou... Antes de mais nada, como é que o Viktor Frankl entrou na sua vida? Né? é. E que mudança significativa isso significou para Nossa, você? total, total. Quando eu fazia residência, faculdade e residência médica, uma coisa que me chamava muita atenção era, na verdade, uma divisão que existia entre os médicos, a equipe de saúde e os familiares. E o paciente Uhum, ficava lá, às vezes, assim, jogado, sabe, uma falta de humanização. E nós concordo. começamos aqui no Hospital das Clínicas um trabalho de humanização em saúde, mas muito intuitivo. Aí, quando, 1987, olha quanto tempo, hein? Caramba! Eu fui convidada para participar de um congresso em Brasília, que vinha um psiquiatra, que era o primeiro que estava falando em humanização da medicina, mais especificamente na humanização da psiquiatria. E nós fomos, eu estava recém-casada, meu marido e eu, nós fomos para Brasília, e eu tive a graça de escutar Viktor Frankl falar aqui no Não Brasil. creio, Marina. Sério? Pois é, foi um presente de Deus na minha vida, porque eu nem conhecia, mas até então me falavam assim, olha, ele tem falado, é um psiquiatra, assim, bem conhecido, bem conceituado, docente universitário, que tem falado da humanização em saúde. E mais do que isso, ele tem falado, sabe aquilo que a gente aprende em psicologia, Carlos? Que a Aham. mãe é culpada de todos os traumas dos filhos. Você já escutou isso? Meu Deus! A maternidade sempre foi muito importante para mim, né? Mas E antes de ser olha, mãe, eu já tinha uma nós temos duas angústia. coisas em comum. Você está falando que a maternidade foi muito importante para você, sempre foi muito importante.
e você acabou tendo um impacto forte em psiquiatria. Eu, Sim. quando entrei na faculdade de medicina, eu queria ser psiquiatra. Entrei quase psiquiatra e saí obstetra, saí parteiro. Então, Oh, que nós temos ótimo! muitas conexões. Muito. E eu sou pediatra, Olha tá? isso. Então, eu recebia, né? Eu não estou atuando agora. Mas a gente aprende que a mãe é culpada de todos os traumas dos filhos, né? Sim. E que eles iam carregar esse trauma a vida inteira. Freud. E eu ficava muito angustiada com isso. Falei assim, por mais que eu ame meus filhos, quantas coisas erradas eu já fiz na educação? Será que eu vou dar conta de ser mãe? Eu sofri, eu tô rindo, mas foi um conflito verdadeiro. Será que eu vou dar conta de ser mãe? Se a mãe inflige tantos traumas? E aí também foi outra coisa que me atraiu em Franca. Eu também, sabe aquelas conversas de corredor no hospital? Olha, tem um psiquiatra que está falando que a mãe não é culpada de tudo, tem a responsabilidade da pessoa. Aí eu falei, tô salva. Então tem uma outra linha que apesar da mãe, meus filhos podem ser o que eles devem ser. Bom, então por esses dois motivos, pelo trabalho de humanização e por essa linha que não colocava a pessoa como vítima das circunstâncias, entendeu? Como determinada ou biologicamente, ou psicologicamente, ou socialmente, mas que trazia, apesar desses condicionantes que são importantes, mas trazia a responsabilidade da pessoa, a liberdade da pessoa para dar a resposta que ela escolhesse diante das circunstâncias, tomar uma posição diante das condições e das circunstâncias. Tá? Então eu falei assim, poxa, é isso daí que eu quero. E aí nós começamos a estudar, e realmente eu me encantei, cada vez me encanto mais, sabe? Parece que eu estou começando a estudar Viktor Frankl agora, porque eu descubro coisas nele que realmente respondem a uma busca intelectual e vivencial que eu sempre tive, sim, tanto do ponto de vista teórico, científico, acadêmico, quanto do ponto de vista humano, existencial, vivencial. Então ele responde muito. E uma coisa, Eu Carlos... me aproximei muito dele. Claro que não estudei como você. Aliás, morro de inveja de te ver estudando tanto, se aprofundando tanto e bebendo tanto na fonte do Viktor Frankl, mas eu me aproximei exatamente aliás, por um motivo muito semelhante ao seu, né? Pela questão da humanização. Isso me atraiu. E o que a gente pode falar sobre a coerência, sobre a vida e sobre a obra dele? Isso foi outra coisa que me atraiu também. Porque eu não sei se você já viu, mas, por exemplo, pessoas que são coaching de relacionamentos conjugais, mas está no terceiro, quarto marido. Por exemplo. Não, com todo respeito. Que defende a família tradicional e está no quarto então, casamento. Então, com todo respeito, Carlos, com todo respeito pela pessoa, mas você percebe que há uma incoerência, uma desconexão. E Viktor Frankl, o que me atrai muito, há uma coerência entre a vida dele e a obra impressionante, nas pequenas coisas. Quando ele saiu do campo, ele foi trabalhar, onde que foi? Não foi em Viena ainda não, foi em Munique. Ele foi trabalhar num hospital, porque ele já era conceituado antes de ir para o campo, já tinha elaborado a logoterapia antes de ir para o campo, ele é o criador da logoterapia. Sim. E ele trabalhou realmente num hospital, ajudando outras pessoas que estavam mais debilitadas, sobreviventes também da guerra. Mas ele fala pro chefe lá, pro diretor do hospital, eu vou seguir a minha consciência, e a minha consciência me manda ir para Viena, para ver se a minha esposa ainda está viva. Então ele deixou tudo aquilo e falou assim, olha, eu sei que você pode até achar ruim comigo,
mas eu preciso ser fiel à minha consciência. E ele falava muito isso, assim, da gente escutar realmente a nossa consciência, que nós estamos vivendo numa sociedade que os valores e as tradições, até os instintos que os primitivos homens tinham, não dizem mais o que a gente deve fazer. Então, se eu não tiver realmente escutar minha consciência e perceber aí o sentido que ela me aponta, porque a consciência realmente diz, indica, se eu souber escutá-la. Então, nós vamos estar muito perdidos nessa inundação de informações, de valores e contravalores que nós estamos vivendo, né? Então, ele sempre foi muito fiel à sua consciência. E outra coisa também que eu gosto muito da coerência, a logoterapia fala, assim, que a gente deve procurar em tudo a orientação do sentido. Como consequência, vem a felicidade, o prazer, o sucesso, o dinheiro, como consequência. Bom, qual a relação dele com o dinheiro? Carlos, ele falava assim, se $1 na sua mão vai produzir mais do que $1 no meu bolso, ele deve estar na sua mão, não no meu bolso. Muito bom. Olha que coisa. Que o dinheiro é bom para eu não ficar preocupada com ele. Mas ele não pode ser muito, senão eu vou começar a ficar preocupada com ele. Sabe? Então ele tinha uma relação de liberdade e ao mesmo tempo de responsabilidade com o social tão grande, ele atendia muito de graça. Muito, muito de graça. Então é muito... Deu uma travadinha. Que falou contra a culpa coletiva. Porque quando acabou a Segunda Guerra, falava que era alemão ou que tinha alguém na família, inclusive no Brasil, eram perseguidos. Viktor Frankl teve a ousadia e a coragem de falar em praça pública em Viena, logo depois da guerra, contra a culpa coletiva. E ele falava assim, gente, vocês pensam que no campo de concentração todo o nazista da SS era carrasco e todo judeu era bonzinho? De jeito nenhum. Tinham judeus que se tornavam capos e eram mais agressivos do que alguns da SS, que tiravam dinheiro do próprio bolso para comprar medicação para dar às escondidas para os pacientes. E ele fala assim, na verdade, em qualquer lugar, em qualquer nação, em qualquer partido político, em qualquer agremiação, em qualquer instituição, existem aquelas pessoas que respeitam a dignidade da pessoa humana e aquelas pessoas que não respeitam a dignidade da pessoa humana. Aliás, esse é um ótimo recorte para a gente fazer para a humanidade, né? Quem respeita e quem não respeita a dignidade humana. Eu, na minha atividade tanto médica, quanto pastoral, espiritual, quanto na atividade política, esse, para mim, é um recorte muito importante, por exemplo, para escolher os meus amigos, para escolher com quem eu ando. Aliás, para escolher quem eu leio, o que eu leio, porque eu penso que a dignidade humana é o valor máximo, é um valor máximo que a gente pode respeitar, especialmente para nós que temos fé. Inclusive, queria te perguntar outra coisa. Você estava falando da relação dele, a gente está falando da obra, da coerência, da relação profissional dele, da própria relação dele com o dinheiro, enfim. E como é que se dava a relação dele com a fé? Como é que se dava a relação dele com a espiritualidade? Muito lindo, muito lindo. Viktor Frankl vem de uma família judia, muito religiosa, mas também muito aberta, tá? Na sua infância, os pais deixavam ele conviver com outras pessoas não judias. Então, ele sempre aprendeu essa tolerância. Bom, ele permaneceu judeu até a morte. E o que ele falava sobre a fé? O conceito dele de Deus é muito bonito. Ele fala assim, Deus é aquele que eu escuto nos meus solilóquios mais íntimos, nas conversas mais íntimas comigo mesmo. A voz da consciência é a voz de Deus. Para aqueles que creem, eles veem isso como um diálogo.
Os que não creem também escutam a voz, mas acham que é um monólogo, que é a voz da própria consciência. Então, e ele falava muito isso, que o sentido da vida está acessível a qualquer pessoa, religiosa ou não. Mas as pessoas religiosas, elas, pela responsabilidade, porque é assim, olha, ele fala da liberdade e da responsabilidade. E quando ele fala da responsabilidade, responsabilidade é uma resposta que eu dou ao que a vida me chama. Para as pessoas que não creem, eu respondo à sociedade, à minha consciência, à natureza. Mas para as pessoas que creem, a minha resposta, a minha responsabilidade é em relação a Deus que me chama. Que aí eu vejo o sentido da vida não só como uma missão, mas como um mandato, como uma vocação. E ele coloca isso nos livros dele. Ele coloca assim, que a logoterapia, enquanto ciência, ela não pode cruzar o limite entre a psicologia e a teologia. Mas ele fala que, ao contrário da psicanálise, a logoterapia deixa a porta aberta. Por quê? Porque a busca da transcendência, a busca de algo maior do que eu mesmo, a busca de Deus, é própria da pessoa humana, está em nós, não tem como. Einstein falava que quem busca pelo sentido da vida é uma pessoa religiosa, que a busca, Viktor Frankl que cita, a busca pelo sentido já é um sinal de que eu anseio algo maior que eu mesma e fora de mim, porque o sentido está fora de mim. Né? Então, ele fala isso. A tese de doutorado dele em filosofia, Carlos, é um livro, A Presença Ignorada de Deus. A Presença Ignorada de Deus. É linda, é linda. Ele desenvolve essa tese pela responsabilidade, eu respondo a alguém além de mim mesmo. E mesmo que eu não creia, o mandante, ou quem chama, está no meu inconsciente noético, que ele chama. Freud cunhou o inconsciente impulsivo, o inconsciente psicológico. Frank falou que nós temos também um inconsciente espiritual, e que esse inconsciente nos chama, e que Deus está aí, presente, quer nós tenhamos consciência dele ou não. Só que ele fala de um Deus tão amoroso que ele não vai julgar a pessoa se ela, né, na verdade, é a própria consciência que vai nos julgar, se a gente obedecer à consciência. O que Frankl fala é isso, você, independente, se tiver fé ou não, obedeça a sua consciência. E a Luciana, né, que me ajudou aqui, falou de uma frase final. É essa frase que eu sempre termino as minhas falas e que eu vou terminar a nossa live de hoje, que é sobre então, a consciência. Segura. É muito... É boa. Então, estou segurando. Guarda aí, guarda aí. A gente está falando, e a gente vem falando dele, começamos a falar um pouco sobre a espiritualidade dele, a forma com que ele via Sim. Deus, a forma com que ele se relacionava com Deus. Por que, Marina, que pouca gente sabe, mas tinha, à época, muita gente que chamava o Viktor Frankl de salmista do século XX. Por que salmista do século XX? Por que chamavam ele assim? Carlos, quando o Frankl realmente saiu do campo de concentração, porque logo que eles foram libertados, eles ainda ficaram alguns dias lá nos campos, porque não tinha jeito de ir, né? Quando ele saiu, é uma passagem linda do livro dele. Ele anda, vê aquele céu, campos floridos, céu aberto, cotovias, cantos de cotovias, e ele fala que ele se prostra de joelho, e ele não sabe quanto tempo que ele fica. E ele fala, na angústia clamei ao Senhor, e ele me atendeu. Ele fica rezando esse salmo. Os judeus conhecem muito os salmos, né? E ele fica rezando o salmo, esse salmo assim, logo que ele sai do campo. Então, imagina, eu acho que isso também é um ensinamento que eu aprendo muito com ele. A maioria dos sobreviventes saiu com algum transtorno mental.
saiu rancoroso. Victor Não, eu não Frankl. consigo. Eu vou só fazer um parênteses na tua fala. Você está falando que a maioria saiu com um distúrbio mental, saiu rancoroso. Eu, ano passado, eu tive uma experiência única, porque eu tive a oportunidade pela primeira vez, eu estava na Alemanha, eu fui falar num evento lá na Universidade de Hamburgo, e aí, num dos dias de folga que eu tive lá da universidade, eu fui até um campo de concentração, ali perto de Munique. Uhum. Olha, Marina, eu vou te falar uma coisa. Eu andei ali, eu fiquei a tarde toda lá, visitando os locais, ouvindo depoimentos que estão gravados, né, vendo as fotos, as imagens. Leva um tempo para você acreditar que aquilo de fato é verdade, que a dignidade humana pudesse ser aviltada daquela forma, né? E imagino que as pessoas que viveram aquilo na pele, esse tipo de violência, de humilhação, eu imagino assim, é impossível você ter a mesma relação consigo mesmo, com a sua família, com a sociedade, com Deus, a partir de uma experiência como essa. E fecha parênteses. E é isso que me encanta no Frankl. Sim, Mas segue tua linha de raciocínio, sim, por favor. sim, Porque ele sim, sem sai, e dúvida. não basta ele sair de certa forma, não basta ele sair como sobrevivente, ele ainda sai com energia, com capacidade suficiente Sim, para transformar aquela sim, dor no sim, caminho de apontar a busca do sentido sim, para os outros que viveram aquilo. sim, Eu acho isso sim. é coisa de Deus, não tem outra explicação. Eu também acredito. Ele fala assim, olha, há inúmeras oportunidades de realização de sentido, mesmo no campo de concentração. Victor Frankl, no primeiro dia de campo, tem duas atitudes dele que eu gosto muito. Primeiro, ele fala assim, bom, quando ele se dá conta de como é lá, eu dei por encerrada a minha vida anterior. Ele entrou no campo. Carlos, ele entrou no campo. Hum. Quando ele sai, ele fala, é passo a passo que tu te tornas novamente a ser homem. Ele sai do campo. Ele sai do campo porque ele entrou no campo. Às vezes a gente quer fugir do sofrimento. Eu só saio do sofrimento se eu entrar no sofrimento, se eu abraçar o sofrimento. É Aí verdade. eu saio melhor. E foi tão impressionante que logo que eles saíram também, eles davam algumas voltas antes de realmente ir para outra cidade. E ele estava caminhando com um companheiro dele. E tinha brotadura de aveia. Tinha uma plantação de aveia e os brotos estavam pequenininhos, tá? E eles vão andando e o companheiro começa a pisar nos brotinhos de aveia. Frankl puxa o braço do companheiro e fala, você não vê o que você está fazendo? Aí eu já imaginei a resposta. O companheiro falou assim, você tá louco, cara? O que eu estou fazendo? Aí Frankl fala, você está pisando no brotinho de aveia. O cara fala, ó, mataram minha mulher, mataram meus filhos, me roubaram tudo, e eu vou estar preocupado com um brotinho de aveia, você tá doido. E Frankl fala assim, nem mesmo aquele que sofreu injustiça pode praticar injustiça. Olha que noção de perdão, Carlos. Maravilhoso. Nem mesmo aquele que sofreu injustiça pode praticar injustiça. E ele realmente sai do campo, porque ele sai falando contra a culpa coletiva. Ele chegou a esconder soldados alemães. Entendeu? Então, essa capacidade de perdão era um princípio de vida dele. Ele não se lembrava muito das coisas ruins, mas das coisas boas, ele lembrava muito a gratidão também, sabe? Não ficava assim, tinha realmente essa capacidade de não ficar enchendo a memória, né, das lembranças ruins. Ele realmente, ele era muito inteligente. Ele enchia a memória, as sinapses dele, eu estou falando Ele era neurofisiologicamente, incrível, não? Ele era muito, uma de mente coisas boas. brilhante, brilhante. E Não, é muito bonito. eu tô absolutamente convencido que a situação que ele viveu, o nível de privação, de violência, de agressividade a que ele foi exposto e de indignidade, né, a que ele foi exposto, eu acho que isso, de certa forma, brilhantou ainda mais, né, porque aguçou a capacidade de Sim, transcendência
que também acaba aguçando a inteligência, né? Agora, se é, eu fico aqui tentando me colocar no lugar de quem está com a gente. Tá. Tem um monte de gente aqui que não sabe bem o que é logoterapia, como é que funciona, enfim. Se dá para fazer isso assim, de maneira simples, explica para a gente a relação da logoterapia com o sentido da vida. De uma maneira simples. Tá. Logos, que é o prefixo que Frankl toma do grego, logos tem muitos significados, tá? Palavra, verbo, ele toma o significado sentido. Então, logoterapia é uma terapia centrada no sentido da vida. Mas a logoterapia é um lado da moeda. O outro lado da moeda é a análise existencial. A análise existencial é filosofia, é um conceito de pessoa, entre outras coisas. Tá? Então, é um embasamento antropológico para a ação psicoterápica. E é uma grande contribuição de Frankl, porque ele traz para a clínica aquilo que ficava só na filosofia. Ele resgata o conceito de pessoa, e um conceito de pessoa tridimensional. Isso daqui é que é importante. Não é o conceito de pessoa, por exemplo, da psicanálise, que é um conceito biopsíquico. Não é o conceito de pessoa, por exemplo, do materialismo, que é histórico-social. Não é um conceito de pessoa dentro do darwinismo, por exemplo, que é um determinismo biológico. Viktor Frankl pega todas essas contribuições dentro da ciência, muita contribuição também de filósofos, tá? E fala que para a clínica também eu tenho que ter uma visão tridimensional da pessoa humana. Uhum. A nossa corporeidade, o nosso psiquismo e a nossa existencialidade. Ele cunhou como dimensão espiritual, dimensão biológica, dimensão psicológica e dimensão espiritual. Em alemão, não tem problema. Quando foi traduzido, deu a maior confusão, achando que espiritual fosse religioso. Não é. Mesmo a pessoa que se diz ateu, ateia, ele tem a dimensão espiritual, ou a dimensão noética, que aí foi o nome que ele deu, que é a dimensão que busca o sentido, a dimensão capaz de escolher, a dimensão capaz de responder, a criatividade, a verdadeira arte, a capacidade de autotranscendência, de sair de mim mesma, de autodistanciamento, está nessa dimensão noética, que os animais não têm. Mesmo os animais mais evoluídos não têm. É o que é genuinamente humano. O que nos dá a especificidade humana é a dimensão noética, que nos permite escolher, nos posicionar diante dos condicionamentos biológicos, psicológicos e sociais. E esse é o primeiro pilar da logoterapia, a liberdade da vontade, que trabalha com a antropologia. Tá? Então, é o ser humano não determinado, mas o ser humano que tem capacidade de escolher e responder com consciência. O segundo pilar é a vontade de sentido. O que Frankl fala? Nós temos sede de água, e quando eu falo, eu gosto de beber água, preciso beber água. Eu também. Eu esqueci Se a gente não bebe... Larguei lá na cozinha. Vai lá buscar. Se eu não bebo água, que é uma necessidade fisiológica, se eu não satisfaço a minha sede de água, eu posso adoecer. Eu tenho sede de afeto, eu também posso adoecer. Mas eu tenho uma sede superior a essa, que é sede de sentido, sede de perceber que a minha vida tem sentido. Essa vontade de sentido que ele falou é a motivação básica da pessoa humana. Na verdade, nós não procuramos nem o prazer, nem o poder, porque senão, tantas pessoas ricas, bonitas, famosas, saudáveis, não se drogavam e se matavam. E tantas pessoas simples, sofrendo, sorrindo, ensinando tanto a gente. Boa. Então, Viktor Frankl, ele fala muito legal, nós não caminhamos só no eixo
do sucesso-fracasso, que é o eixo horizontal. Nós temos o eixo propriamente humano, que é o eixo das alturas, que é o eixo que sai do desespero e vai para a realização de sentido. Nós caminhamos nos dois eixos. Se eu fico só no sucesso e fracasso, se eu estou no fracasso, eu estou desesperado. Mas se eu caminho também no eixo do sentido, eu posso até estar vivendo um aparente fracasso, mas experimentando a realização de sentido. Tá? Então, a vontade de sentido é o segundo pilar da logoterapia. E o terceiro pilar, que é uma visão de mundo. Bom, no segundo pilar está toda a ação em psicoterapia, em educação, em formação, tá? Em gestão, é onde a gente pode atuar. E o terceiro pilar é referente à visão de mundo, é o sentido da vida. Então, liberdade da vontade, vontade de sentido e sentido da vida, que é uma visão de mundo otimista. Viktor Frankl afirma, existe um sentido da vida. Quem que falava? Heidegger falava. Nós somos... ouviram o meu desejo, entendeu? Ah, meu desejo esse sentido. Olha que coisa boa. Ai, é super certo. Tem um coração maior que ela. Não cabe nem no peito. Que legal, que legal. Mas Frankl fala assim, quando a gente está no caminho do sentido, a vida ajuda. A gente pode contar com isso. Então, ele tem essa visão de mundo, que a vida tem sentido. Alguns outros filósofos falam que nós somos jogados para o nada. Nós somos lançados na vida para a morte. Ou a angústia da liberdade, para o nada. Viktor Frankl fala, não! Nós somos chamados para realizar um sentido. A vida tem sentido, tem um propósito. Em qualquer situação, até as mais adversas. Até as mais adversas. Então, qual foi a grande novidade de Frankl? Imagina, na época de Freud, que falava do prazer, Viktor Frankl vem falar do sentido do sofrimento. E ele fala uma coisa séria, ele viveu o século XX, de 1905 a 1997, mas ele falava que a logoterapia era a terapia indicada para o século XXI, porque não haveria mais, ou na época dele, ele viveu isso também, repressão da sexualidade, repressão do prazer, mas haveria uma repressão da nossa existencialidade, da nossa busca de sentido, da nossa espiritualidade. E é o que a gente está vendo hoje, né, Carlos? É fato. E está dando no que está dando. Incrível, né? Não tinha pensado sobre esse aspecto. Você tem total razão. Ele contemporâneo Viktor Frankl, sou eu não. Freud falando sobre prazer, ele consegue enxergar a capacidade dele de transcender sua própria existência, seu próprio tempo. Impressionante como ele enxerga lá adiante. Deixa só eu falar aqui, ó, tem tanta gente querida. Gente, pode ser que eu fale, mas eu vi aqui, tá o Bispo Hildo Melo, o Bispo Metodista Livre, que alegria. Nossa, que lindo. Esteve aqui com a gente, numa live também, Muito bom. no da Esperança, que a gente falou sobre John Wesley, o legado e a vida de John Wesley. Me levou, no final de semana passado, para uma live incrível que a gente falou. A gente falou sobre espiritualidade, sobre igreja no pós-pandemia. E tem um monte de gente querida aqui, ó, falando o seguinte, a Ingrid Ferreira elogiando tua didática, falando, olha, didática maravilhosa. O Giba falando, meu Deus, doutora Marina, que show, que live ele tá falando. E o pessoal, deixa eu ver, a Dagda tá falando, por favor, salve essa entrevista, a Ingrid também. Deixa eu falar para vocês, pessoal. Esse papo fica guardado, fica gravado. Ele vai amanhã ou depois para o meu canal no YouTube, anota aí, youtube.com/Carlos Bezerra JR Oficial, que é de Júnior. youtube.com/Carlos Bezerra JR Oficial. Vai também ser disponibilizado em algumas semanas em formato de podcast nas plataformas Deezer e Spotify. Então, fique tranquilo, a gente está gravando. Se você se lembrou de alguém que gosta desse papo, que gosta desse assunto, aperta o aviãozinho, chama, faz uma print da tela, coloca nos seus stories, porque sem dúvida nenhuma a doutora Marina aqui está inspirando demais, mas demais a gente.
Bom, vamos seguir um pouquinho mais, vamos em frente. No início da atividade clínica dele, o Frankl trabalha com projetos de prevenção do suicídio. Mais especificamente, de prevenção do suicídio de adolescentes. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, suicídio, e a gente conversou sobre isso a semana passada aqui, é a segunda maior causa de mortes entre adolescentes. A primeira é violência, a segunda maior causa de mortes, e a primeira é a violência no trânsito. Há uma maior propensão nessa faixa etária que a gente está citando. E, assim, anacronismos à parte, o mundo dos adolescentes nos tempos do Viktor Frankl é muito diferente dos nossos tempos? São várias perguntas, mas sim, a gente vê que na adolescência, mas agora está começando na pré-adolescência, e já algumas crianças manifestando, sim, comportamento autodestrutivo, tá? Mas vamos pegar pré-adolescência e adolescência, e nos idosos. São as duas faixas etárias que é mais ou menos assim, o adolescente pergunta, qual o sentido da minha vida? E isso dá uma angústia. E tem outros fatores também que são agravantes. O idoso olha para trás e fala, será que eu realizei o sentido da minha vida? Então, dá uma angústia existencial nessas duas faixas etárias. Então, realmente, mas o que tem preocupado é que na faixa etária do adolescente, o aumento da taxa de suicídio é muito grande. O que aconteceu com o Frankl? Ele era aluno de medicina ainda, Carlos. Ele era aluno e acontecia em Viena, que isso no pós-Primeira Guerra, tá? Ele começou esse trabalho em 1926, tá? Década de 20. Morriam muitos adolescentes no terceiro ano do médio, quando saíam as notas e eles não conseguiam se ingressar na faculdade. Viena era um centro cultural, um centro artístico, um centro enorme, filosófico. Era o centro da Europa na época, tá? E aquilo começou a preocupá-lo muito. Então ele fez, junto com alguns professores da faculdade, centros de assessoramento juvenil. Então, ele fez uma propaganda grande, convocou políticos, igreja, sociedade civil, e ele ia nas escolas e pregavam um cartaz falando assim, ó, se você quiser falar, nós estamos disponíveis. E tinha um grupo de pessoas, não só médicos, mas tinha advogados, donas de casa, assistente social, educadores, dispostos a escutar. Então, ele já trabalhava com a escuta, mas já, principalmente quando ele fazia, né, os atendimentos, com um direcionamento, com um questionamento sobre o sentido da vida. Porque ninguém dá sentido para ninguém, mas eu posso questionar para que a pessoa descubra. Eu posso ajudá-la no caminho de encontrar suicídio. Desculpa, de encontrar a saída. Foi muito interessante que esse trabalho foi replicado na Europa, em outras cidades, mas aí veio Hitler, e aí parou tudo. Nós temos aqui em Ribeirão um trabalho, nós começamos em 2016, tá? Aos moldes do que Viktor Frankl fez em Viena. É um trabalho muito bonito, Carlos. O nosso projeto é SINN, sim, que é sentido em alemão. É muito bonito, assim, tem um grupo de voluntários que a gente acolhe, escuta, mas faz uma intervenção. A gente trabalha muito em escola, mas a gente faz também tenda de escuta, na praça. É bem gostoso. Esse ano está meio diferente, mas até pela internet nós já fizemos ação em escola. Então, qual que é o eixo disso? Não é ficar preso nos traumas e nas dificuldades, mas não é ficar no porquê. Por que aconteceu isso comigo? Por quê? Aí eu volto só para mim. Eu só vejo as minhas necessidades. O que Viktor Frankl fala, que eu tenho que sair de mim. Eu tenho que autotranscendência. Eu tenho que encontrar o sentido que está fora de mim.
quando eu faço esse movimento de abertura para a vida, para a sociedade, para a natureza, para Deus, para os que creem, quando eu me abro, aí sim eu encontro sentido e consigo sair daquela situação de depressão. Tá? Então, ele trabalhava com isso lá, com os adolescentes, e a gente tem trabalhado também, no Nordeste também tem um programa bonito, Escolha o Viver, também nesse sentido. Então, Viktor Frankl traz uma abordagem específica, porque o que a gente vê hoje, a maioria dos comportamentos autodestrutivos, trazem no seu bojo um vazio, um buraco. Os pacientes falam isso, os adolescentes falam isso, falam no colégio, em escolas. E esse buraco, Viktor Frankl cunhou de vazio existencial, por frustração da vontade de sentido. Aquilo que nós falamos, não mais uma frustração da sexualidade, mas uma frustração da nossa existencialidade, da nossa vontade de sentido. Não uma frustração da vontade de prazer, mas uma frustração da vontade de sentido. Aí causa esse vazio que, se não é acudido e direcionado, porque o vazio não é patológico, até a angústia existencial é como a febre para o organismo biológico. É um sinal que eu não estou no caminho do sentido, que eu tenho que perceber o que a vida está me pedindo, eu não estou respondendo adequadamente. Então a gente não tem que ter medo da angústia. Não tem que ficar tomando remédio para angústia. Tem que entrar na angústia para saber o que está te angustiando e responder de uma forma autotranscendente, sabe? Então foi um trabalho muito bonito, realmente. Viktor Frankl era muito educativo. Tanto que a logoterapia, ele, como psiquiatra, psicólogo, neurologista, ele atuou mais em clínica, mas ele dá uma abertura para aplicação em educação, aplicação em gestão, aplicação em pastoral, formação de religiosos, sim, qualquer que seja a religião. Imagina religiosos sendo formados num paradigma de conceito de pessoa determinada, ou só com uma visão de pessoa biopsicossocial, sem entender a pessoa na sua tridimensionalidade, na sua integralidade. Vai dar problema em religiosos. Qualquer que seja a religião. É isso que ele trata, você até citou o livro dele, o Presença Ignorada de Deus. É isso que ele aborda, as funções da psicoterapia e da religião. O que ele fala, mais ou menos? Olha, é um dos livros mais difíceis dele. Apesar de ser um livro pequeno, cadê? Não está aqui na mão, está na outra parte da estante. Mas a presença ignorada de Deus, ele começa falando muito da consciência, o que é consciência, fala também dessa responsabilidade em relação a alguém, algum outro, tá? Alguma outra coisa, sempre a resposta é alguém que chama. Tá? E depois ele fala do inconsciente espiritual, ele fala da pastoral médica, porque ele fala assim, que o médico, né, ele precisa, pastoral de almas, é bem bonito, porque ele fala assim, tem uma hora que o médico não pode fazer nada, mas ele ainda pode fazer. Se como pessoa, se no encontro pessoa a pessoa, ele permite que o paciente encontre um sentido. Então, é um livro... Fala. Pode falar. Não, já que você tocou nisso, eu fiquei pensando aqui, já que você tocou nessa situação do médico, do aconselhamento, da busca do aconselhamento. A logoterapia trabalha muito com esse conceito de motivação pessoal. Trabalha muito com o conceito de motivação pessoal. Como e quando a gente pode ter motivação diante de uma crise de saúde, de emprego, para não falar, enfim, em todas as demais crises, né? De onde a gente pode tirar alguma motivação?
A motivação, o principal fator de motivador para a pessoa humana, para Frankl, é a vontade de sentido. Tá? Então, não é uma motivação pelo dinheiro, não é uma motivação pelo prazer. Espera que caiu aqui onde eu estava. Faz parte, faz parte. Quem sabe faz ao vivo. Sentido, né? Então, essa busca de sentido. Como que pode ter motivação diante da pandemia? Isso. É aí que eu quero chegar, por isso estou te provocando. Como é que pode? Será que é possível, diante de uma situação trágica, eu extrair alguma coisa positiva? Viktor Frankl faz essa pergunta. O que você acha que o Viktor Frankl diria numa situação como essa da pandemia? Sem te interromper, mas provocando ainda mais seu raciocínio. Eu acho que ele não diria isso, não. Ele não falaria isso. Mas se a Marina fosse Viktor Frankl, ia falar assim, ó, isso daí é fichinha, vocês nem sabem o que eu sofri no campo de concentração. Ele não falaria, não. A Marina, se tivesse passado pelo que passou, eu falaria isso. Vocês estão sofrendo... Não, vamos falar sério aqui. Mas ele fala que o sofrimento é como gás. Cada pessoa, eu não posso julgar o sofrimento do outro. Então, eu não posso julgar o sofrimento do outro. Boa. Às vezes, o que para mim não seria sofrimento, para o outro é um sofrimento grande. Às vezes, uma coisa que eu sinto, que para mim é sofrimento, para o outro pode não ser. Então, o Viktor Frankl fazia muito isso. Ele não julgava nem as pessoas no campo de concentração. Tá? Então, eu não posso julgar, eu tenho que respeitar o sofrimento. Porque... quem sou eu para saber exatamente a repercussão e o sofrimento que a pessoa está tendo? Então, a primeira coisa é respeitar o sofrimento, não é tapar o sol com a peneira. E é muito bom quando a pessoa vê validado o sofrimento dela. É fato, é verdade. Então, esse é um ponto que quando o Viktor Frankl trabalha com pessoa com ideação suicida, é validar o sofrimento. Só que, junto com a validação, ele vê na pessoa a potencialidade, os recursos para superar o sofrimento. Ele não vê a pessoa como uma coitadinha que é determinada pela situação. Então, Viktor Frankl fala, aliás, saiu um artigo muito bonito no New York Times, falando exatamente, depois, eu acho que eu até passei para o Luciano, passei por engano, mas foi legal. O que ele fala? Olha lá, puxando aqui. O que ele fala? Ele fala da tríade trágica positiva, sofrimento, culpa e morte. Tá? Que do sofrimento eu posso aprender para me tornar uma pessoa melhor. Do sofrimento, transformar o sofrimento numa conquista e numa realização humana. Da culpa, eu posso extrair a oportunidade de mudar a mim mesmo para melhor. E da finitude da vida, eu vejo a minha responsabilidade de fazer hoje o que me cabe hoje. Eu não posso ficar deixando para amanhã. Eu não sou eterna. Então, essa é a tríade trágica positiva, quando eu transformo sofrimento, culpa e morte em crescimento, em mudança criativa da realidade. Mas eu só consigo fazer isso, Carlos, quando eu abraço o sofrimento, quando eu abraço a cruz. Se eu rejeito o sofrimento, tá? Se eu tenho medo do sofrimento, ou disfarço o sofrimento, eu fico tomando remédio para evitar o sofrimento vai virar desespero. Viktor Frankl falava que desespero é sofrimento sem sentido. Se a culpa, se eu não trabalho a culpa e procuro aprender para não errar de novo, aquilo lá vai dando um rancor mesmo, uma baixa autoestima, um fechamento em si mesma, que ele vai falar da tríade trágica negativa. E se eu vejo a finitude com medo da morte, eu não vou viver bem o tempo que me é dado a viver. Então, o que ele fala? É possível, sim,
transformar uma situação de extremo sofrimento, e ó, gente, ele viveu isso no campo de concentração, hein? Garanto que é muito mais sofrido, muito mais trágico que a pandemia, porque eu ainda não passei fome, nós ainda não passamos, a gente pode ter diminuído algumas variedades de alimentação. Não estou indo em restaurante esse ano inteiro, quase, né? De março para cá. Mas fome nós não passamos, nem frio. O frio que eles sentiam lá, Carlos, Viktor Frankl perdeu os dedos dos pés, sim, porque por hipóxia mesmo, por frio. E ele relata um menino que perdeu um membro, porque necrosou por causa do frio. Sabe? Então, eu vejo que nessa pandemia é uma oportunidade que eu tenho para desenvolver a gratidão. Parece antagônico. Não, eu tenho muito que agradecer, muito, mesmo diante do sofrimento, da culpa e da morte, da perda de pessoas queridas. Mesmo assim, eu ainda tenho. E quando eu desenvolvo a virtude da gratidão, tem trabalhos também mostrando isso. Eu tenho mais facilidade de encontrar o sentido da vida. E eu experimento mais felicidade. E, aliás, eu me aproximo mais de Deus. Um trabalho muito interessante. Eles viram que o desenvolvimento da gratidão em adolescentes é um antídoto contra o materialismo. Olha que lindo. Uau! Uau! Demais, é isso, né? Marina, é isso, porque tem uma coisa que me intriga até no começo do papo da gente, até deixei escapar, porque é uma coisa que me intriga, né? Como é que alguém como o Viktor Frankl, que viveu uma situação extrema, né, foi vítima de uma atrocidade desumana, viu a morte dos parentes, a morte da esposa, dos pais, né, de gente amada, mesmo assim, sai do campo de concentração, mantém a sanidade mental e ainda mais fornece sentido da vida para milhares de pessoas. Como é que você explica isso? Bom, ele era uma pessoa religiosa. Então, Você acha que a ele fé teve um rezava. papel preponderante? Tem um livro dele que é Diálogo entre um teólogo e um psicólogo. Ele escreveu com Pinchas Lápide, um rabino. Muito bonito. E ele fala algumas coisas mais particulares. Ele fala assim, Viktor Frankl tinha o horário dele de oração, mas era muito privado. Ele fala, a oração, o sexo e a morte são coisas privadas. Não são coisas que a gente tem que ficar mostrando. Olha só. Olha só. E ele falava também que tinha alguns momentos que as palavras não conseguiam dizer a oração. Mas mesmo assim você podia rezar. Estando diante do Deus que te criou. Né? Então ele tinha uma influência judaica muito forte, muito bonita. E ele falava outra coisa também bem interessante. Ele fala assim, a fé não exclui a nossa racionalidade. Fato, fato. Antes, a fé agrega a nossa existencialidade e a nossa racionalidade. Uau. E nós ficamos mais inteligentes. Isso é a Marina que está falando. Mas, sem dúvida... Eu assino embaixo. Acredito exatamente nisso. Inclusive, queria te perguntar outra coisa. Porque a gente está falando do sofrimento dele, né? Ainda falando dele, o Viktor Frankl ainda perdeu a visão, né, quando ele atingiu uma certa idade. Como é que foi isso para ele? E ele continuou escrevendo mesmo assim, mesmo com a perda da visão? Olha, tem um caso até muito interessante. Nós temos a graça de conviver com a doutora Helga Reinhold. Ela é austríaca, tá? Fala alemão, e ela fez a formação dela em logoterapia com a Elizabeth Lucas.
tá? Que está viva ainda e foi discípula direta, querida de Frankl, tá? Então ela conta, bom, antes disso, Viktor Frankl era muito esportista, muito bem-humorado, muito. E ele escalava Alpes, os Alpes austríacos, sem muito paramento, sem proteção ocular. Então, se acredita que aqueles raios, né, o reflexo da neve e tal, tenha realmente lesado o globo ocular dele, tá? Tenha lesado a retina. Bom, e ele foi perdendo a visão, até que, eu não sei te precisar, mas mais de 5 anos antes dele morrer, ele estava sem visão, estava deficiente visual. E quando a doutora Lucas ficou sabendo que realmente ele tinha perdido totalmente a visão, ela estava num congresso e a doutora Helga estava junto dela, estava próxima mesmo. Aí, num intervalo, a doutora Lucas falou assim, deixa eu ligar para Frankl para tentar consolá-lo, né? Falar, assim, alguma coisa. E a doutora Helga, ela que conta, é muito legal ela contar para a gente. Aí a doutora Lucas ligando meio sem jeito, assim, para falar com ele e tal. E ele falou assim, não, fica tranquila, eu enxerguei muita coisa boa na minha vida, já vi muito. Então, que bom que aconteceu só agora, já deu tempo de eu enxergar muito, né? Fica tranquila. E depois disso, realmente, ele ainda escreveu livros, a esposa dele lia para ele. E aí, Carlos, a gente vê outra característica muito grande dele, o bom humor e a gratidão. Uma vez eu perguntei num grupo de estudo... Capacidade, perdão pela pequena interrupção, mas essa capacidade de enxergar a vida sobre outro prisma é demais. é muito diferenciado, né? É o segredo. É também uma Sem demonstração dúvida. de inteligência e de fé, né? Sem De dúvida. confiança e de capacidade de transcendência. E seguramente é o segredo que eu diria a principal força motriz que fez ele atravessar tanta coisa, né? Olha, no começo do campo de concentração, nos primeiros dias mesmo, aliás, no primeiro dia, que tinha aquela seleção, né? Ou ia tomar banho de gás e morria, ou ia tomar banho de verdade, né? E aí eles não sabem direito, vai para cá, vai para lá, vai para lá, vai para lá, até que Viktor Frankl entrou na sala, antes da sala de banho, eles são despidos totalmente, raspados pelos do corpo inteiro, e eles entraram na sala de banho. Até então eles não sabiam muito bem o que era. E entraram aquele monte de homens juntos, né? Quando sai água do chuveiro, Carlos, ele descreve no livro a alegria que eles sentiram porque sai água do chuveiro. E eu pergunto, e eu já perguntei isso num grupo de estudo, quem já sentiu verdadeiramente alegria porque sai água do chuveiro? Quem já sentiu verdadeiramente alegria porque anda? Quando eu perguntei isso, 2 pessoas responderam que já tinham realmente sentido alegria porque anda, porque as pernas funcionam. Uma tinha tido flebite, tinha ficado muito tempo de cama e tinha até a possibilidade de não conseguir andar normalmente. E a outra tinha sofrido um acidente de moto e ficou muito tempo de cadeira de roda. Também achou que não fosse andar normalmente. E aí vem a pergunta, será que eu preciso perder para dar valor? Para dar valor? Por que Viktor Frankl teve essa atitude diante da cegueira, né, da deficiência visual? Porque ele tinha aproveitado muito os olhos dele, ele tinha agradecido muito porque ele enxergava, entendeu? Então, ele já estava satisfeito com aquilo que ele viu. Agora imagina, meu Deus, se a pessoa fica a vida inteira no celular, que não enxerga o mundo, esse vai sofrer muito se perder a visão, porque não usufruiu da capacidade de enxergar o mundo, de enxergar o outro, de enxergar a si mesmo, de enxergar a Deus na natureza, né? Então, é um convite que ele nos faz, assim, para perceber as coisas que nós temos, que recebemos de graça, né? E agradecer e valorizar isso, valorizar isso. Aliás, eu vou também falar uma coisa aqui. Viktor Frankl, ele já, na época dele, já tinha esses grandes computadores, né?
Mas ele falava, assim, que na época, ele falava assim, hoje, assim, as escrivanias estão cheias de informações, de jornais, de livros, de coisas. É uma inundação de informação. Se eu quero sobreviver diante dessa inundação, eu tenho que saber aquilo que é importante e aquilo que não é. Aquilo que Boa. é essencial e aquilo que não é. Em suma, aquilo que tem sentido e aquilo que não tem sentido. Para eu não Inclusive, a me perder pandemia nessa é enxurrada. um ótimo momento para se fazer isso, né? A pandemia faz a gente desacelerar sobre todos os aspectos e avaliar o que é importante e o que não é, o que de fato tem significado e o que não tem. Mas segue, por Exatamente. favor, é fácil. É, e é interessante que ele não fala certo e errado, bom ou ruim, que isso seria moralismo. Victor Frankl Claro. não é moralista. Ele trabalha em aguçar a consciência das pessoas. Bom, imagina hoje com o celular, com a internet, ele ia ficar doido. E mais do que nunca, nós precisamos, diante da internet, agora nós estamos usando a internet ultra com consciência para o bem. Mas nós vimos esse final de semana aquele documentário, O Dilema das Redes, da Netflix. Sim, sim. Impressionante, né, Recomendadíssimo. Carlos? Recomendadíssimo. Que pancada. Impressionante. Que Que pancada. pancada. Então, é importante, inclusive, estar associado com o aumento do suicídio, o advento Fato. das redes, das Bem mídias lembrado. sociais. Então, se eu quero realmente chegar na finitude da vida, né, na terminalidade da vida, com a consciência e a alegria do sentido realizado, eu preciso realizar o sentido agora, eu preciso estar atenta à vida agora, no momento presente. E se eu não tomar conta, o celular me desvia totalmente do momento presente, me tira, me rouba. Não rouba só meus dados, rouba a minha atenção, que é o de mais valioso que eu tenho. E eu fico numa superficialidade sem conseguir aprofundar no sentido da vida. E aí o vazio, a ansiedade, vai ser uma consequência natural. Como a realização, a felicidade, a alegria é consequência da realização de sentido, o desvio do sentido tem como consequência o comportamento autodestrutivo. Mas quem escolhe isso? É a situação em si? Não. O celular não é um bem ou um mal em si mesmo. O mal não está no celular, está no uso que eu faço dele. Concordo. Né? O mal não está na pandemia, mas está na forma como eu vou, na atitude que eu vou ter diante da pandemia. Então, ela pode ser um bem para a humanidade, como pode agravar os problemas que nós já temos, depende da nossa escolha. E essa responsabilidade que Frankl trabalha, e que é difícil, viu? Você pensa que é fácil seguir ele? Né? Não, ele fala umas coisas difíceis. Fala, você tem que coça a cabeça assim. Mas olha você só, percebe... tá todo mundo comentando aqui, o Giba. Olha só que insight incrível, esse olhar apenas para esse de olhar para o celular. Robertinho Cachoeira, elogiando a professora Marina. A Edna Oliveira falando, olha que lindo. A Carla, querida, minha amiga, tá super emocionada. A Que bom. Silvana também tá aqui, tá falando sobre a rotina, ó, como é que é? Ou seja, Silvana, nossa rotina nos dá a oportunidade de experimentar a graça de Deus na nossa vida. Por aí Sem vai. dúvida. Olha, encontrei aqui um amigo queridíssimo, o pastor Levi Araújo, meu amigo irmão do coração, ó. Beijo para ele. Ele tá me mandando um beijo aqui também. Tá falando que o papo tá ótimo. Bom, deixa eu te falar. Você sabe que a nossa live é dividida em 2 momentos. Tem esse primeiro momento que a gente conversa, né? O Rui Júnior também está curtindo, está falando que a live está super enriquecedora, está agradecendo a gente. Esse momento que a gente conversa um pouco mais amplo, tal, fazemos algumas digressões e agora vem o papo reto, entendeu? É pinga-fogo. Pai, tá bom. Eu levanto, você corta, entendeu? Meu papel aqui, eu sou levantador, tá você corta. Eu brinco que é o tá paredão do bem. Ou aquele tá famoso bom. se vira nos 30, sabe? Não precisa ser uma palavra só, tipo monossilábico,
mas também não vale uma grande digressão. O Tá segredo do pinga-fogo é assertividade, é papuf. Tá? Olha lá, ó, o Levi já tá falando, adoro o papo reto. Ele é o cara do papo reto, viu? A gente brinca, Marina, que o Levi precisava tirar porte de língua, entendeu? Que bom. a língua dele é muito rápida. Bora lá, bora Que lá. bom. Pinga-fogo. Ser logoterapeuta é Buscar e realizar o sentido da vida. religião, é É estar apaixonado pelo nosso Deus amoroso, misericordioso. inconsciente espiritual, é Onde eu escuto a voz de Deus. o sentido da vida, é Não posso responder. Ele depende de pessoa para pessoa, de momento para momento. Agora, meu sentido é estar conversando com vocês. Frankel, aprende a pilotar avião jovem ou na terceira idade? 60 anos. Gostava das alturas. Tem salvação para mim, então. Tem. Alpinismo para o Frankel era? Ele não falou isso em nenhum lugar, mas encontrar com Deus. Subir a montanha. A caricatura para ele era? Ah, humor. Humor. Ver o lado divertido da vida, mas humor sobre si mesmo, não no outro. Já que falamos de humor, bom humor é algo que Transforma. Resolve problema. Olha, o Valdir Zanon, como é que ele falou aqui, ó? Falou muito do marido. Falou que você falou do marido e tal. Família é? Dom de Deus. E o Sérgio Fernandes está te perguntando. Viktor Frankl, o que você aprendeu com ele? Difícil, em uma frase. Na verdade, eu sempre fui uma pessoa religiosa, mas eu me aproximei mais de Deus, estudando Frankl. Quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Essa é uma frase atribuída ao Viktor Frankl. Mas não é dele. Não é dele, é de Nietzsche. Ele cita, e no livro dele ele fala que é de Nietzsche. E quando ele cita e fala e usa, ele quer dizer que? Quando eu tenho um sentido, eu aguento qualquer situação. Eu supero qualquer situação. Um para quê? Boa. Eu estou vendo as perguntas do pessoal. A Eloir, outra amiga querida que está aqui, está perguntando para você. Perdoar é amar? É lembrar sem rancor. Lembrar com amor. Liberdade. Liberdade é tudo aquilo que? Que Deus nos deu. Talvez a única coisa que seja realmente nossa é a nossa liberdade. E o Viktor Frankl, o que ele disse quando ele entrou num carro apertado, cheio de gente que quis prestigiá-lo em uma visita que ele fez à Argentina? O pessoal estava tudo constrangido, né? Ele falou, não, gente, isso daqui está muito melhor que no trem que me levou para Auschwitz. Tá vendo o bom humor dele? Subir em pontos altos da cidade, para ele era? Ter uma visão geral. Além da visão particular, ele gostava da visão geral, do todo. Da comunidade e da pessoa. A Chaldar de Jesus está perguntando como é que o Viktor Frankl morreu. Aí eu tenho que falar um pouquinho, né? Ele
por causa do tempo de campo de concentração, ele adquiriu uma cardiopatia. Não sei bem, uma cardiopatia. E conforme ele foi envelhecendo, ele morreu com 93 anos, tá? Foi piorando essa cardiopatia. E chegou num ponto que ou ele operava e tinha alguma chance, mas podia morrer, ou ele não operava e ia morrer certamente. Ele escolheu operar, mas ele sabia que ele poderia morrer. Ele saiu, sim, da cirurgia, mas parece que 2 dias depois ele faleceu. Então ele morreu de uma cirurgia por um problema cardíaco, pós-cirúrgico. Você falou de uma outra coisa que me chamou a atenção no comecinho da live. Você falou da alegria e do desafio que é ser mãe, né? Toda mãe é uma pedagoga ou é o inverso? Sim. Toda pedagoga é uma mãe? Não, eu acho que toda mãe é uma educadora, não é pedagoga. Pedagoga é o professor que faz pedagogia. A mãe é educadora. O professor é pedagogo, mas a mãe é educadora. Para o autor do livro de Eclesiastes, a vida, como ele descreve na Bíblia, a vida é um vazio. Eu tenho até um amigo que tem um livro, é pastor também, teólogo e tal, tem um livro, o livro mais mal-humorado da Bíblia, né? Mas Eclesiastes descreve a vida como um vazio. O autor precisaria ter lido Viktor Frankl? Não, ele tem razão. A vida sem Deus é um vazio. A vida sem Deus é um vazio. Então, o que ele está se referindo é isso. A vida sem Deus é um vazio. Isso ele concorda totalmente, o Frankl concorda totalmente. Só que ele não entra na parte teológica, né? Então, ele não fala de Deus, ele fala do sentido. O sentido, para aqueles que creem, é a vontade de Deus. Para aqueles que não creem, é o sentido. O Valdir Zanon está perguntando qual livro você acha mais importante do Viktor Frankl, na sua opinião. Para começar, é Em Busca de Sentido, viu, Carlos? Certeza. Tem que ser esse. E é um livro, eu já li inúmeras vezes, mas cada vez que eu leio... Todo mundo, Marina. É o primeiro livro. Ele é fundamental. Depois, pode ir aprofundando, tem vários cursos já no Brasil, tá? Tem tido também muitas lives boas. A Associação Brasileira de Logoterapia e Análise Existencial vai ter um congresso agora em outubro, tá? Tá muito bom o congresso online. Depois eu posso até passar o contato para a Luciana, para ela passar para você. Então, ótimo. O Brasil está oferecendo muitas oportunidades, sim, de conhecimento da obra de Frankl. Deixa eu te perguntar outra coisa, fazer uma provocação, vai. Tem um filme que eu gosto demais, que é um filme feito pelo Roberto Benigni, que é o A Vida é Bela, né? Que fez muito sucesso ali no final dos anos 90. Sim. Ganhou um monte de prêmios, mas eu me lembro também que teve um monte de críticas, né? E é uma história poética do pai com o filho num campo de concentração. E é assim, é incrível como o pai cria um mundo irreal para o menino não perceber a tragédia que eles estavam vivendo ali naquele campo de concentração. Marina, negar a realidade é também uma forma de sobrevivência? Não. E eu não acho que esse pai negou a realidade. Ele olhou a realidade com outros olhos. Ele olhou a realidade não só no presente, mas no vir a ser. Frankl fala muito isso. Eu tenho que olhar o vir a ser, não ficar só no que eu sou agora, mas ver a potencialidade do que eu posso vir a ser. Então, negar a realidade não é caminho. Aliás, eu tenho que abraçar a realidade, inclusive o sofrimento. Mas o meu olhar diante da realidade é que pode mudar a própria realidade. Outra provocação, vai. Otimista. O otimista é um pessimista desinformado?
Não, de jeito nenhum. É um realista. É um realista. Viktor Frankl falava isso, que ele não era idealista, mas ele era um realista, porque acredita na vida. E quem acredita na vida é otimista, mas porque é realista. Olha para você ver, gente, a primavera chegando. Hoje choveu aqui em Ribeirão, foi lindo. É lindo, como não ser otimista? Se eu vi um galinho que parecia que estava morrendo, eu coloquei na terra, está cheio de brotinho, como é que pode não ser otimista diante da realidade da vida? Só quem não observa a vida, né, Carlos? Também acho que eu fui meio dura, hein? Eu fui meio dura agora, né? Muito bom, mas é o que eu penso. Aqui sou eu que penso, viu? Não é Viktor Frankl. Respondeu muito bem a provocação. Aqui agora é só provocação. Conta outra coisa. Tá bom. A diferença entre coaching e logoterapia é? Entre coaching. Olha, a logoterapia pode ser aplicada em coaching, em processo de coaching. A logoterapia não é uma diferença, assim. A logoterapia pode ser aplicada em psicoterapia, pode ser aplicada em educação, pode ser aplicada em formação, pode ser aplicada em coaching. Tá bom. Me dá um exemplo prático de como a logoterapia pode ser aplicada na educação, por exemplo. Desafiando os alunos a serem melhores do que ele mesmo. Pode contar uma situação ou não? Não, lógico, né? Deve. A gente está no finalzinho. Uma adolescente com comportamento autodestrutivo. Entre toda a ação com o psicólogo, psiquiatra e tal, qual foi a nossa ação? Ela gosta de desenhar, desafiá-la a desenhar. Ela está fazendo uma ilustração para um livro. Entendeu? Então, a ação da logoterapia na educação é principalmente apelar para a vontade de sentido, aguçar a consciência e fazer o adolescente perceber o seu vir a ser, as potencialidades, desenvolver as potencialidades da tarefa, da oportunidade de atuação significativa. Não é achar o adolescente um coitadinho que não vai aguentar sofrer, não. É acreditar justamente na dimensão espiritual que está por trás do psicofísico e que é capaz de promover a saúde física, mental e espiritual. É acreditar na pessoa. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, que é uma pergunta muito frequente, inclusive por causa da confusão que as pessoas fazem. Logoterapeuta, psicólogo, psicanalista ou psiquiatra? Quando buscar cada um desses profissionais? Tá. O logoterapeuta, e está até uma discussão na Associação Brasileira de Logoterapia, quem pode ser chamado de logoterapeuta. Mas, em princípio, é só psiquiatra e psicólogo. A logoterapia pode ser aplicada de uma forma específica e de uma forma inespecífica. Então, aquela neurose noogênica que Frankl cunhou, que é uma neurose pelo vazio existencial, por frustração da vontade de sentido, tem que ter uma ação de um logoterapeuta. O psicanalista não vai, a não ser que a pessoa, né? A pessoa pode ter a intuição, mas a logoterapia é a terapia específica para casos de neurose noogênica, de vazio existencial, tá? Como, agora, uma outra neurose ou uma outra, o problema que é psicogênico, a logoterapia vem auxiliar, porque não adianta nada ele mudar o comportamento, mas se continuar o vazio, ele vai adquirir outro comportamento inadequado, tá? Agora, a logoterapia é muito usada em educação, eu acho que é um campo belíssimo, é o campo que eu trabalho, belíssimo, tem uma atuação, assim, magnífica, eu vejo o resultado, Carlos. Precisava escrever mais, mas eu vejo o resultado, sabe, assim, é impressionante, tanto no grupo de trabalho, quanto nos alunos e em mim mesmo, é uma mudança, e as pessoas que falam, sabe, então, na educação tem uma ação muito grande. Agora, quando buscar o psiquiatra, num caso que você está com um transtorno mental, com uma psicose, um transtorno grave, você tem que tomar medicação. O Viktor Frankl não é contra a medicação. Tem que tomar medicação. Claro. Tem. Às vezes, se você precisa só de um aconselhamento, de um acompanhamento,
né? O que ele era muito contra é a pessoa ficar dependente do terapeuta, do coach. Não, a logoterapia trabalha para a autonomia da pessoa, para que ela escute a consciência e ela saiba dirigir a própria vida. Quando ela começa a buscar e realizar o sentido, ela tem que ir, ela não pode ficar dependente do terapeuta. Essa é uma ação diferente. Aí são, geralmente, psicoterapias mais breves do que a psicanálise. Tá? Bom, infelizmente, eu tenho que falar a frase. Eu tenho que falar a frase. Calma, porque é o seguinte. Aqui, o final nunca é igual. É sempre ao gosto do convidado ou da convidada. Que dizem uma frase, que contam uma história, que trazem um personagem. Teve gente aqui que até cantou, tocou berimbau. Teve gente que declamou poesia. Teve gente que mostrou... Teve um pastor que mostrou a coleção dele de óculos do Elvis Presley. Que legal! Então, assim, teve de tudo. E hoje, o final fica a seu critério. Você escolhe, você faz aquilo que você achar que se encaixa melhor dentro daquilo que você crê e que quer passar como mensagem. Tá. Viktor Frankl tem uma frase que me impacta muito. Quero que vocês escutem o que a sua consciência diz que deve fazer. E faça, realize da melhor forma possível. É isso que eu queria falar para cada um dos que estão nos escutando, que eu falo para mim mesma, viu, Carlos? Então, quero que você escute a sua consciência. Não é o que o celular está falando, que as mídias sociais estão falando, que a pressão do ambiente está falando, mas escuta a sua consciência. E haja da melhor forma possível, que você é capaz. Não é comparando com o outro. Você precisa ser melhor, eu preciso ser melhor, a Marina precisa ser melhor que a Marina. Nunca vou conseguir ser melhor que a Maria, nem que a Mariana, nem que a Marisa. Estou falando um nome parecido. Então, escute o que a sua consciência diz que deve fazer e faça da melhor maneira possível. É esse meu desejo para você, para mim e para todos nós que estamos nos escutando. E na consciência, escute a voz de Deus, né? Aí. Muito bom, muito, muito, muito bom. Marina, olha, eu nem sei como é que eu te agradeço. Eu nem sei como te agradecer. Era uma das lives mais esperadas por mim. Eu queria muito falar sobre o Viktor Frankl. Algumas pessoas que acompanham as lives aqui, algumas seguidoras do meu perfil, vinham falando sobre você, pedindo, traz a Marina, traz a Marina, traz a Marina. E aí acabou que a data deu certo e aconteceu a live. É mesmo. Ela fica gravada, tá, pessoal? A live fica gravada no canal do YouTube, youtube.com/Carlos Bezerra JR Oficial. Ela fica gravada e disponibilizada a partir de amanhã ou depois. E depois também vai para as plataformas em podcast, Deezer e Spotify. Marina, muito obrigado. Deus te abençoe, te guarde. Amém, Continue nos inspirando do jeito que você nos inspirou, dessa forma tão singular que você nos inspirou nessa noite. Muito obrigado pelo aprendizado, pelos bons insights e pelas boas provocações. Obrigado de verdade, viu? Eu agradeço muito a oportunidade. É muito bom falar do sentido da vida, Carlos. Eu agradeço vocês que escutaram, eu agradeço mesmo essa oportunidade. Que Deus nos proteja e nos abençoe. Obrigado. Marina, um beijo para você. Gente, um beijo para todo mundo que nos acompanhou. Essa semana tem mais, viu? Surpresa. Fica ligado aqui no perfil, vendo quando acontece, mas tem mais surpresa. Beijo, tchau. Tchau, tchau.